Mais um tempo onde nós estamos refletindo sobre as bênçãos que Deus tem preparado para nós. É um tempo onde nós louvamos ao Senhor, engrandecemos a Ele na beleza da santidade dEle. Só Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós louvamos a Deus por mais um momento que nós podemos nos reunir e nós podemos aprender um pouquinho mais. E o nosso tema de hoje é dependência emocional. É um tema muito pertinente, é um tema muito atual, é um tema muito explorado até. A gente vai tentar falar um pouquinho de dependência emocional a partir de nós estarmos ligados à videira, de nós estarmos ligados à essência que é o Senhor Jesus. E como nós, às vezes, conduzimos essa questão dentro da nossa vivência diária. Quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando do depender do outro. Então, eu condiciono a minha felicidade, eu coloco a minha felicidade na mão do outro. E o que acontece quando isso ocorre? É uma busca incessante para estar com o outro, para estar ao lado do outro, para encontrar esse outro, porque dentro de mim existe um vazio, existe uma lacuna que não é preenchida. E aí eu busco esse outro de uma forma, é como se fosse uma corrida assim, desesperada. E aí eu encontro um outro, e 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 eu não consigo nunca olhar para mim como verdadeiramente eu preciso olhar e encontrar em mim as respostas que eu preciso. E uma das coisas que a gente precisa entender nesse processo, quando a gente trabalha essa questão, quando ela está ligada à videira, ou estar ligada à videira, aí a gente traz rapidamente, fazendo uma revisão rápida do que a gente falou, depender do outro para ser feliz. Então a nossa dependência, ela não pode ser em nenhum outro lugar que não seja no Senhor. Nós não podemos depender de nada que não seja Deus. Nós não podemos depender de nada que não seja e que não venha do Senhor. Porque quando nós temos essa dependência no outro, que é aqui igual eu, que tem demandas, que tem falhas, que tem defeito, nós vamos ficar naquela busca que nós acabamos de falar. Nessa correria incessante para ter o olhar do outro, para ter a aprovação do outro, para ter o acesso ao outro. E nessa busca desenfreada, a gente se frustra. Porque só existe um lugar que nós podemos entender que nós dependemos do outro, é nele. Por ele, para ele são todas as coisas. E quando nós entendemos isso, o nosso lugar de acesso, ele não entra numa rota de colisão. Sabe por quê? Porque nós temos acesso direto ao Senhor. E ele supre a nossa lacuna, ele supre a nossa necessidade, ele supre a nossa falta. E é por isso que nós precisamos estar ligadas sempre à videira. E é engraçado que a gente pega essa ideia do suprir. Eu vou suprir essa lacuna no outro. O outro não vai poder fazer isso, porque o outro não tem nada para dar. O outro, ele também precisa, também tem lacunas. E aí quando a gente começa a andar diante dessas questões, a gente vê, nossa, como nós temos falhado. Então, essa busca incessante do outro, essa condição que eu dou para mim mesma. Olha só a condição. Eu sou feliz se eu tiver esse outro. Eu vou ser feliz se esse outro estiver próximo. Eu vou ser feliz se eu tenho esse outro. E aí quando eu não tenho, eu sou a mais infeliz de todas as pessoas. E é interessante que isso não é real.
Porque na realidade, o que a gente precisa entender dentro desse contexto é esse apego excessivo ao outro, essa busca excessiva ao outro. Ela realmente precisa ser administrada, ela precisa ser revista e ela precisa ser investigada. Dependendo da situação, dependência emocional, ela precisa sim de tratamento. Ela precisa sim ser avaliada, ela precisa sim estar numa condição de estar tendo intervenção. Porque na realidade nós precisamos entender que nós precisamos do outro para uma comunhão, mas não para fechar as nossas lacunas, fechar as nossas brechas emocionais. Que você possa entender que em Deus tudo que você precisa você tem. Que você possa entender que em Deus todas as coisas são possíveis. Que você possa entender que em Deus as respostas virão. E para isso nós precisamos estar ligadas à videira. Alguns sintomas de dependência emocional que a gente pode destacar nesse tempo. E é bom a gente avaliar e perceber se de repente nós estamos incluídos nessa dependência. Medo de ficar sozinho. Então, a pessoa que ela é dependente emocionalmente, dos sintomas que ela tem é medo de ficar só. Então, na maioria das vezes, ela vai engatando de um outro a outro. Porque, na realidade, quando a gente fala de dependência emocional, a gente não está falando só de relacionamento afetivo. A gente está falando de casal, a gente está falando de pais e filhos, a gente está falando de outras relações. Independente qual seja essa relação, quando a gente fala de dependência emocional, é muito comum, às vezes, os pais idosos, eles sofrerem de dependência emocional em relação aos filhos. E é muito comum, às vezes, os filhos dessa geração, às vezes, hoje, nessa geração que nós temos, eles dependerem emocionalmente dos pais também. E aí tem aquela questão do marido que depende emocionalmente da esposa, e da esposa que depende emocionalmente do marido, e se essa pessoa me faltar, eu morro. Não morre, não. E o pior é que não morre, vai sobreviver. Porque na realidade, a gente vai viver sem o outro. Se o outro for embora, a gente vai viver. Se o outro morrer, a gente vai viver. Se o outro decidir tomar um outro rumo, a gente vai viver. A gente vai sofrer, mas a gente vai sobreviver. Então essa ideia que se esse outro partir, eu morro, não vai morrer. E é isso que nós precisamos ter consciência. Porque a nossa vida vai prosseguir. A nossa vida vai seguir angustiada, sofrendo, frustrada. Sempre haverá no nosso caminho momentos onde a gente vai ter perdas. Não tem como evitar. É impossível você viver uma vida isento de perdas. Porque o processo natural da vida, ele é caracterizado por perdas, é normal. Do mesmo tempo que eu ganho, eu perco. Nós ganhamos e perdemos, nós ganhamos e perdemos, e isso é natural. E nós precisamos entender esse processo. Então, quando as pessoas que têm medo de ficar sozinhas, elas é como se elas não conseguissem ter a conexão com elas mesmas. Além da conexão que eu preciso ter comigo mesmo, eu preciso entender que a minha conexão com Deus precisa estar em dia. Porque se eu estou conectado no Senhor, Ele supre as minhas demandas emocionais, Ele supre as minhas lacunas, Ele tapa as minhas brechas, porque Ele é Deus. Tudo Ele já tem para mim. Todas as fontes de energia, de alegria, de prazer, de bem viver estão neles. Todas as minhas fontes estão em Deus, já diz o Salmo. E a gente precisa ter esse entendimento. Porque todas as nossas fontes, elas precisam estar em Deus. Então, se você tem alguma fonte que não está em Deus, a gente tem que avaliar. Por que essa fonte não está em Deus? Por que essa fonte ela não está em Deus? Por quê? Né? O que está acontecendo que essa fonte ela não está em Deus? A gente precisa avaliar. A gente precisa entender quais são e onde estão as nossas fontes. Então, a segunda coisa que a gente consegue encontrar
na pessoa que ela é dependente emocional é a dificuldade de tomar decisões sozinho. Você pode perceber, toda pessoa que tem dificuldade em tomar decisões sozinho, ela precisa da aprovação do outro, ela precisa do conselho do outro, ela precisa da direção do outro, porque ela não tem senso de direção nela mesma. Mas eu quero dizer para você nesse dia que o nosso senso de direção é a palavra. Nossa bússola que nos dá o comando entre norte, sul, leste, oeste é Deus. Deus precisa estar no controle da nossa vida, precisa estar no controle da nossa casa, precisa estar no controle da nossa existência. Ele é Deus e as nossas decisões, elas precisam estar em oração, na presença de Deus. Porque às vezes esse outro que nos ajuda a tomar a decisão, ele também não está ligado à videira. E quando eu tenho um outro que não está ligado à videira, eu corro o risco de tomar decisões equivocadas. Eu corro o risco de tomar decisões que não estão dentro de princípios da palavra. E isso realmente pode ser muito prejudicial. Então, outra questão que a gente trata, que a gente percebe na pessoa que ela é dependência emocional, a submissão. Porque quando a gente fala de submissão, não é aquela submissão que a gente tem falado do casal, que a mulher está abaixo da missão do marido. Submissão. Abaixo da missão do marido, não é essa. É uma submissão que ela é meio que subserviente. A pessoa, ela não encontra nela mesma nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de ação. Então, ela está submissa ao outro a ponto de realizar qualquer coisa que esse outro ele indique, que esse outro faça, que esse outro ele ordene. E às vezes essa submissão, ela vem numa atitude da pessoa negar ela mesma, dela se anular. Então, para ela ter esse nível de submissão, às vezes, essa mulher, ela precisa se anular. Ela não pode ter ideia própria, sonho próprio, projeto próprio. Ela tem que se anular. Porque para ela caber dentro do outro, para ela caber dentro do molde do outro, para ela caber dentro do padrão do outro, se ela não se anular, ela não cabe. E isso não é saudável, porque Deus, Ele não nos gerou e não nos criou para que a gente se anule em prol do outro. Mas Ele tem nos chamado para viver uma vida na presença, recebendo da fonte legal, legítima, da palavra de Deus. E o Senhor, quando Ele nos molda, quando Ele nos trata, Ele não vem para nos anular, Ele vem para nos limpar, porque Ele quer que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Então, na intenção de nos limpar, de nos ajustar, de nos reposicionar, o Senhor faz um trabalho lindo na pessoa do Espírito Santo. Mas em nenhum momento o Senhor vem querendo anular a nossa essência, a nossa vida. Pelo contrário, o Salmo diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então a gente vê que Deus, Ele não quer nos transformar em robôs, em pessoas que não têm ideia, em pessoas que não têm pensamento, em pessoas que não têm sentimentos ou sentem emoções. Pelo contrário, Deus é tão soberano e tão lindo que Ele olha para nós e vê, e Ele sempre vai querer nos aperfeiçoar. E Ele ainda nos dá a opção de fazer a vontade dEle, e Ele diz assim: olha, agrada-te de mim, faz aquilo, eu tô te limpando, eu tô te ajustando, porque o meu desejo é fazer aquilo que você quer, é te dar aquele curso que você quer, é te dar uma família que você sonha, é ajudar você nas suas finanças, é organizar a tua casa, é organizar a tua vida. Mas às vezes, pela falta de entendimento, a gente quer fazer do nosso jeito, mas do nosso jeito a gente já percebeu que não vai dar certo, que não dá. Eu já entendi que do meu jeito não dá certo. E é muito... Ai, Jesus, é muito bom, porque eu quero dizer pra vocês que, gente, a duras penas eu entendi que do meu jeito não dá certo do meu jeito, não dá. Então, assim, a gente percebe
uma outra coisa na pessoa que ela é dependente emocional, uma baixa autoestima. Sempre ela olha para ela olhando os defeitos, sempre ela olha para ela olhando o que ela não tem, ela não consegue olhar para ela vendo as qualidades. Às vezes a gente se depara com pessoas lindas, mulheres lindas, eu tô falando esteticamente até. E a gente pergunta como ela se enxerga. Ah, eu sou feia. Mas como você é feia? Você é linda. Aí ela diz assim, não, eu sou feia. Eu me acho horrível. Cabelo é uma seda. Ai, meu cabelo é feio. Eu digo, meu Deus, imagina se fosse feio mesmo, né? E aí, a pele é um pêssego. Ah, minha pele é horrível. Então, assim, é a pessoa que não sabe se encontrar. Olhar para ela com alegria. Olhar para ela com satisfação. Olhar para ela com zelo. Olhar para ela com cuidado. E entender que sim, se ela encontra alguma coisa nela que ela não gosta, que ela procure um caminho onde possa melhorar. Sempre pode melhorar, sempre pode ajustar, sempre pode ter um bom momento, sempre pode mudar. Porque a cada novo dia, como a gente tem falado nesse tempo, é um novo dia que a gente pode trazer uma nova esperança. É um presente de Deus para que a gente possa fazer de novo, algo novo de novo em Deus. Só que às vezes a gente tem uma mente, que a nossa mente está no esquema mental tão aprisionado, que a gente começa a pensar, independente do que eu faça, não vai dar certo. Não é verdade. Qualquer passo que a gente dê na direção da mudança, sim, vai trazer resultados. Só que a gente precisa entender que é uma sequência de passos. Não é um único passo que vai me trazer resultado. São uma sequência de passos, são uma sequência de atitudes, são uma sequência de ações, são uma sequência de uma caminhada seguida. E quando a gente começa a fazer essa caminhada e a gente começa a se deparar com os resultados, a gente fica tão alegre, a gente fica tão feliz, a gente fica tão maravilhada e a gente começa a pensar assim, nossa, como eu não vi isso antes? Como eu não percebi isso antes? Como é que eu não consegui entender isso antes? E aí a gente começa assim a passar pelo processo da mudança. Mas que todos esses passos, eles estejam diante do Senhor, na presença do Senhor, ligadas à videira, ligadas à essência, ligadas ao Senhor, porque Deus é bom e o que Ele quer para nós é o melhor. Outra coisa que a gente observa, né? Apego excessivo, né? Então, assim, a gente precisa parar na nossa vida e começar a pensar onde é que eu tenho um apego excessivo. Todo apego excessivo, ele precisa ser investigado. Porque, de repente, esse apego excessivo, ele pode se transformar num altar de idolatria dentro de mim. O apego excessivo a filhos, o apego excessivo ao marido, o apego excessivo à família, o apego excessivo às finanças, o apego excessivo ao trabalho. Então, qualquer apego excessivo que ele saia essa média que a gente considera que é a regulação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vida. Então, dentro, todo o apego excessivo que ele sai, que ele entra no nível de excesso, a gente precisa analisar, precisa investigar. Porque a gente corre o risco, sim, de ter altares. Altares. E colocar bezerros de ouro dentro do nosso coração. E colocar os bezerros que eu adoro. Infelizmente, isso é possível acontecer. A nossa vida, ela precisa ser avaliada e analisada todos os dias. Nós não podemos permitir que outros ídolos ou outros altares sejam formados e transformados dentro de nós. O único ídolo, o único altar que nós precisamos ter dentro de nós é o altar da presença do Senhor. É o altar de buscar a face do Senhor. É todo dia tirar as cinzas do altar. Porque o nosso altar precisa estar aparelhado, precisa estar limpo, precisa estar
adornado para receber da essência verdadeira que é o Senhor. O nosso altar não precisa ter palha, não pode ter palha, porque a palha ela é aquela motivação inicial. A gente vai, eu quero, mas não tem consistência. O primeiro fogo que vem, ele é simplesmente consumido aquela palha e a gente sobra a cinza. Todos os dias nós precisamos olhar para dentro de nós e identificar quais são os altares que nós temos transformado em ídolos de adoração. Quais são os altares que nós podemos ter construído dentro de nós. Todos os altares precisam ser, sim, retirados da nossa vida, retirados da nossa mente, retirados do nosso pensamento, retirados do nosso entendimento, porque o nosso altar é do Senhor, para o Senhor, para a adoração do único que vive e reina, do único que é digno de honra, de glória e de louvor. Nenhum altar construído fora da presença do Senhor, ele é válido e vai nos levar para uma vida de santificação na presença. Não, diga não aos altares, diga não a tudo aquilo que você tem um apego excessivo, que você diz, eu não sei viver sem isso, eu não sei viver sem esse marido, eu não sei viver sem esse casamento, eu não sei viver sem esse salário, eu não sei viver sem esse emprego, eu não sei viver sem esse dinheiro, eu não sei viver sem esse status, eu não sei viver sem esse poder. Diga não. Aprenda a dizer não para você. Porque quando nós aprendemos a dizer não para nós começamos um processo que todo cristão deve saber. Eu digo não para mim quando eu começo a entender que eu preciso dizer sim para Deus. Eu só entendo esse processo quando eu começo a entender como funciona e eu começo a entender que para dizer sim para Deus, eu preciso dizer não para mim. Eu preciso dizer não para minha vontade. Eu preciso dizer não para o meu querer. Eu preciso dizer não para o meu egoísmo. Eu preciso dizer não para a minha vaidade. Eu preciso dizer não para a minha dependência. Eu preciso dizer não, não, não. Não. Aqui quem reina é o Senhor. Aqui o altar é do Senhor, aqui é na presença do Senhor, em santidade, vida na presença. O meu apego excessivo, ele precisa estar em Deus, e por Deus e para Deus. Outra coisa que a gente destaca aqui, o ciúme excessivo, entre essas questões, né? Então, assim, muitos relacionamentos, eles têm se desgastado, tem finalizado, tem acabado pelo ciúme excessivo. Então, assim, que hoje nós possamos entender que nós só precisamos ter uma dependência, é em Deus. A única dependência que nós podemos ter é no Senhor, é em Deus. Nós não podemos ter uma dependência no outro, no homem, porque esse outro não é eterno. Ele não é eterno. Não é. Nada que é eterno. Então, se nada que é eterno e eu coloco a minha dependência em que não é eterno, eu vou sofrer. Eu vou me frustrar. E eu não preciso disso. Porque, em primeiro lugar, eu preciso olhar para mim e entender que eu preciso ser uma pessoa sarada. Se eu estou ligada à videira, se eu estou ligada na fonte, se eu estou bebendo na fonte do Senhor, isso me basta. E o demais, todos os outros, se um dia precisarem sair, porque vão, ninguém é eterno. Um dia um morre, um dia o outro vai embora, um dia sai. E a gente vai ter que aprender a viver. Eu tenho que ter uma esperança e uma certeza que Deus nunca vai me abandonar, que Deus nunca vai me deixar, que Deus nunca vai me frustrar, que Deus nunca vai me deixar sozinha, isolada. Não, Ele não vai fazer isso nunca, jamais, em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que vive e reina, que cuida de mim todas as horas.
Nós não podemos ter dependência a nada terreno, a nada que passa, a nada passageiro. Porque ainda que você tenha uma união, digamos, de 30, 40 anos, um dia vai acabar, porque tudo aqui na terra vai acabar. Um dia vai passar. Mas a nossa dependência, ela precisa estar no Senhor. Que nesse dia o Espírito Santo ministre sobre a tua vida. Que você depende do Senhor. Que você possa entregar a Deus os teus sentimentos, as tuas emoções, a tua mente, os teus pensamentos. Que você possa entregar tudo aquilo que você tem ao Senhor. Que você possa entregar a tua casa, o teu casamento, a tua família e dizer: Deus, isso aqui nada é meu, tudo é teu. Entrega ao Senhor, devolve a Ele tudo que Ele te deu e diz: Senhor, eu mesmo me entrego a Ti. Deus, eu quero devolver minha vida a Ti, porque a minha vida não é minha, ela é Tua. E quando a gente começa a fazer isso, Deus, não tira de mim a Tua presença, nem a presença do Teu Espírito, porque eu dependo de Ti. Eu dependo dessa fonte para beber todo dia e para me alimentar. E aí a gente vai começar um outro processo de dizer: Senhor, tira de mim os altares. Tira de mim os altares que não são teus. Tira de mim os altares que eu construí, que não são teus. Arranca da minha vida. Me ensina a dizer não para mim mesma. E me ensina a dizer sim para a tua presença, para o teu querer, para o teu propósito, para o teu chamado. Porque para isso, Deus, eu estou aqui aprendendo, me reposicionando na tua presença. Porque eu quero sim dar frutos. E que o meu fruto permaneça em ti, por ti e para ti. Que a sua dependência seja única e exclusivamente em Deus. Não dependa de um outro. Porque esse outro, ele é tão humano quanto você. Esse outro tem também conflitos, aflições e demandas. Esse outro, ele é tão passageiro quanto eu e você. Não dependa de outros. Dependa em primeiro lugar de Deus. E depois seja suprida todas as tuas lacunas, todos os teus buracos emocionais sejam supridos em Deus. E você aprenda a depender de você mesma em Deus, para Deus e por Deus. Que Deus abençoe linda e ricamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.